Olá pessoal, Jailton Góes na Igreja Virtual. Meus queridos, graças a Deus nós temos a oportunidade ainda de falar do Evangelho de Cristo àqueles que estão dentro e àqueles tantos outros que não estão dentro ainda ou que estiveram dentro do sistema e saíram. Irmãos, vale sempre lembrar e ressaltar que o nosso mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não é o pastor da igreja, não é o profeta, não é o presbítero, não é o querubim, não é o apóstolo, é Jesus. Precisamos sempre entender que a nossa vida está pautada nos ensinamentos de Jesus quando servimos a Deus. Nós, como igreja, como filhos e filhas de Deus, precisamos entender que servir a Deus não é fazer a nossa vontade, e nem a vontade do pastor, e nem a vontade desse ou daquele, e sim a vontade de Deus. É muito comum a gente ver pessoas fazendo coisas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus. Coisas que ele não mandou fazer, né? Mas nós acabamos por nos identificar com aquela situação. E daí então deixamos os ensinamentos de Jesus de lado, né? Os ensinamentos de Jesus que estão contidos dentro desse livro, da Bíblia. Deixamos esses ensinamentos de lado para satisfazer o nosso ego pessoal. E aí então começamos a fazer das coisas de Deus religião. Bom, para que haja um entendimento correto do que é o porquê, o do que e o porquê, estamos na igreja, na dita igreja, né? É porque eu da igreja, porque eu sou dessa ou daquela. Isso, na verdade, é essa nomenclatura, né? Dos muitos ministérios, das muitas igrejas, né? Isso não vai levar nós a lugar nenhum de nós. Nenhum pastor, nenhum cristão, nenhum cidadão, pessoa alguma. Precisamos entender que nós somos igreja do Senhor. Nós somos a igreja, cada um de nós somos parte dessa igreja, somos parte desse corpo, somos parte desse povo, né, que tem buscado uma diferença entre outros povos para que haja algo de sobrenatural nas nossas vidas e na vida daqueles que nos ouvem. Infelizmente, fizemos das coisas de Deus um comércio. E quando eu falo de fizemos um comércio, não me refiro a esse ou aquele, mas a todos, aqueles que ministram como aqueles que são ministrados, né? Por quê? Porque começamos a dar uma nova interpretação a tudo aquilo que está escrito, né? Precisamos entender que os ensinamentos de Jesus têm um objetivo, né? O objetivo é que a gente consiga sair desse plano temporário, físico, de matéria, que a gente consiga sair para um lugar bom, melhor do que esse que está apresentado até esse momento. Mas se nós começarmos a deixar de lado a base do ensinamento de Jesus para colocarmos nós mesmos uma base nisso, eu cuido que nós vamos perder o nosso contato com o Senhor. E ao perdermos esse contato com o Senhor, estaremos com a Bíblia na mão e em uma situação muito difícil. É muito legal você ir numa igreja que você gosta. Eu vou na igreja do pastor fulano de tal, porque lá eu me sinto bem. Legal, show. Eu vou na igreja do Zé Candango ali da esquina, porque lá eu posso pular e sapatear e falar em língua. Legal. Eu vou na igreja do outro lá, porque lá nós acende vela e faz despacho. Muito bem, faça o que quiser. Eu vou lá na igreja do outro, porque ele faz até campanha para separar casal. Muito bem, você vai onde você quiser.
Você tem o seu livre-arbítrio. Você mora no Estado laico de direito que te dá o direito de você adorar aquilo que você quiser como Deus. Mas quando Deus, o Eterno, enviou seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar o caminho da salvação, ele deixou regras claras e bem objetivas. Hoje está muito fácil ser pastor. Fácil. É muito fácil falar de Deus. Todo mundo quer, né? Você vê que os maiores problemas dentro das igrejas é justamente os cargos, porque todo mundo quer. Ele quer ser obreiro, ele quer ser pastor, ele quer ser presbítero, diácono, quer ser isso, quer ser aquilo. Como no seguinte pensamento: eu me envolvo com as coisas de Deus e Deus me garante o céu. Hã? Pensamento legal, né? Só que não funciona assim. Infelizmente não é assim, não é por esse caminho. O caminho é o seguinte: a primeira igreja a ser administrada nas nossas vidas, quando eu falo nossa, aí não fica nem pastor e nem o porteiro e nem membro nenhum. É de todos nós, é a família que está na nossa casa. Temos que ser pastor primeiro dentro das nossas casas. Né? Mas como assim? O que eu quero dizer? Sobre a doutrinação espiritual das quais nos ensinou Jesus. Né? Jesus, para você ter ideia, em muitos casos nos chama de hipócrita, ao ficar pregando nos cantos de rua, a ficar pulando e gritando, por que isso, por que aquilo. Ele deixa claro que isso é coisa dos gentios. Nós não seguimos Paulo. Paulo era um homem como qualquer um de nós, em busca de redenção. Um pregador do evangelho, exímio pregador do evangelho, um dos senhores, um dos pais, um dos primeiros pais da igreja, sim, mas nós seguimos a Jesus Cristo. O ensinamento que produz salvação em nós são os ensinamentos de Jesus. E quando eu falo desses ensinamentos, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que cada igreja, cada pastor, cada líder espiritual, hoje na nossa realidade, tem agido como guru, né? Ele impõe as regras dele, pessoais dele, atribui tais regras aos ensinamentos bíblicos, tirando, evidentemente, os textos dos seus contextos para validar seus ensinamentos. E aí começa-se então a se difundir vários tipos de religiões, vários tipos de igreja, desculpe. E você vai buscar o entendimento disso. Da onde que saiu a igreja fulana? Olha, a igreja fulana saiu da igreja beltrana, mas espera lá um pouquinho, né? O ministério, né? Vamos dar por ministério, fica mais claro. Fulano saiu do ministério fulano de tal, mas por que saiu? Por que houve essa divisão? Então, os líderes brigaram entre si, se desentenderam com relação à administração da igreja e formaram outra igreja. E com isso nós temos milhares de igrejas e ministérios. Por quê, irmãos? A palavra de Deus não é uma só. O ensinamento que está aqui não é um só. Na verdade, a igreja deveria ser uma só em cada cidade, ou em cada bairro, ou em cada, enfim, em cada lugar. Mas não. Por quê? Porque cada líder espiritual, cada pastor, cada presbítero, tem a sua visão pessoal e particular do reino dos céus. Ou seja, usa-se o lastro Jesus, o nome, o lastro base Jesus, o nome Jesus, e se fundamenta a sua fé em cima de parâmetros aleatórios a Jesus, o Senhor, né? Usa-se o nome, mas se usa outras linhas de pensamento que não fecha com as linhas de pensamento de Jesus Cristo, para que se crie tantas religiões. Tem várias igrejas, várias linhas de pensamento. Se você perguntar sobre salvação para 10 pastores, você vai ter 10 respostas diferentes. Se você perguntar sobre o amor de Deus para 10 pastores, você vai ter 10 respostas diferentes. Da Bíblia, evidentemente.
Precisamos entender que fomos chamados para uma salvação contida nos ensinamentos de Jesus Cristo que está dentro da Bíblia. É muito importante que você entenda isso. Não é onde você quer estar. Ah, não, eu vou naquela igreja ali porque eu acho o pastor de lá tão bonitinho, ele prega tão bem. Você tem que se perguntar se ele prega a verdade. Pregar bem, muitas vezes, é massagear o ego. Ah, nossa, chega o sujeito lá com a autoestima baixa, chega lá o pastor, você é um cara vitorioso, você vai para o céu, você não sei o quê. Nossa, como ele prega bem. Irmãos, não é isso, o evangelho não é isso. O evangelho não tem esse objetivo de massagear o ego de ninguém. A função do evangelho é nos nortear para Deus. E para nos nortear, muitas vezes dói, machuca. Muitas vezes precisamos deixar essa coisa de bonitinho, de legal, de lado e andar de acordo com a palavra. Amém? Quero te convidar a participar comigo na igreja virtual. Vem comigo, me ajuda a difundir o evangelho de Jesus. Não somos uma denominação, somos a igreja, somos eu e você a igreja do Senhor. Jailton Góes, vem comigo.